É, pessoal, e o Flamengo que teve aí muitos jogadores convocados para a seleção brasileira, inclusive o tão sonhado convocação de Wesley, né? O tão merecido convocação de Wesley. Teve outros jogadores, tem também o Flamengo se preparando para o jogo de sábado contra o seu pequeno rival e muito mais. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia está falando sobre essas convocações e sobre o jogo de sábado? Então assista esse vídeo até o final. Vamos falar do Flamengo, hein? O técnico Felipe Luiz pode ter novidade no time titular para esse clássico do... Ih, quem será, hein, Pedrosa? Já até imagino. Mais um dia de boas notícias no ninho do Urubu. Após ser poupado do primeiro jogo, o De La Cruz participou normalmente dos treinos e deve retornar ao time do Flamengo para encarar o Vasco pela semi do Carioca no próximo sábado. Danilo, que também ficou de fora da última partida por conta de um incômodo muscular, retornou às atividades e deve pintar entre os titulares. Além dele, Juninho e Alexandro também estão liberados para o Clássico dos Milhões. Para a partida, mais de 11 mil ingressos já foram vendidos, um número maior do que a quantidade de torcedores presentes no confronto de ida. O jogo de volta promete ser quente, na busca por uma vaga na final do Campeonato Carioca. Flamengo, sempre Flamengo. Eles falam até o carioca diferente, você sabe, né? Que é a Campeonato Carioca. Quem narra às vezes também é Flapress, entendeu, Lucas Pedrosa? Complicado. Acontece, gente, acontece. Ô, Lucas Pedrosa, e aí essa novidade do Flamengo? Cara, assim, o Flamengo, na verdade, independentemente de quem jogar, ô Fernanda, vai ser o Flamengo que a gente já espera que seja. O De La Cruz não jogou no último jogo por conta do gramado sintético, até o Vene explicou isso, o Felipe Luiz também explicou isso na coletiva, e ele é um jogador extremamente qualificado, um cara que é um motorzinho, que muda o time do Flamengo também. Claro que ele está sendo preservado justamente para não acontecer o que aconteceu ano passado. O De La Cruz custou muito aos cofres do Flamengo e não conseguiu ser um jogador regular no sentido de físico, principalmente dentro de campo, porque quando ele jogava bem, mas ele jogou muito pouco porque a gente esperava em relação à constância. Então, assim, ele voltando no sábado, o Flamengo ganha outra cara. O Flamengo é um time que tem o Gerson, que tem jogadores espetaculares, até mesmo o Everton Araújo, que é um garoto da base, que desde o ano passado vem surgindo muito bem. Se ele jogar, ele vai jogar bem. Pulgar, até o Alan tá começando a voltar a desempenhar seu futebol. Então, assim, independentemente de quem jogar, Fernando, eu tenho certeza que o Flamengo vai ter um time muito, muito, muito bom à disposição. Eu falei 4 da seleção que a gente vai comentar já, sim, mas o Gonzalo Plata foi convocado, o De La Cruz foi convocado, o Arrascaeta foi convocado. Então, assim, é muita gente boa nessa equipe do Flamengo. O Flamengo pode ter 9 jogadores convocados. A gente, essa semana mesmo, acho que foi ontem, a gente falou em relação à despreocupação do torcedor. Porque se antigamente, pouco tempo atrás, o rubro-negro ficava, puxa, agora a gente ficou sem o Bruno Henrique, ficou sem o Arrascaeta, não há tempo de lamentação, sim, porque existem peças valiosas. E aí, para esse jogo contra o Vasco, você podendo ter o retorno de um Danilo, de um Alexandro e de um Juninho, olha a potência desses 3 jogadores, ô Pedrosa, sim, a potência de que já tem no elenco do Flamengo, e foi o que a gente até falou em relação agora ao torcedor do Vasco, né? A gente fala que com um torcedor carioca é difícil, o cenário é difícil, mas não é impossível. O torcedor do Vasco tem que ter a fé, a esperança dele aí, e as boas notícias de ontem em relação ao jogo do Nova Iguaçu. Mas esse time do Flamengo tem elementos muito poderosos. A gente falando de um Danilo e eu já falei isso várias vezes aqui, eu sou muito fã do futebol do Danilo, eu gosto desses jogadores com experiência e que conseguem fazer uma mudança de cenário, não só técnico, mas também mental, o Lucas Pedrosa. O Danilo no futebol brasileiro, ele é muito acima da média. Hoje, se a gente for pensar em seleção, eu acho que tem outros jogadores na frente dele, mas em relação ao futebol brasileiro, e ele jogando no melhor time do Brasil, com um treinador que entende e o entende completamente dentro de campo. O Danilo é um cara inteligentíssimo. Ninguém passa pelo Manchester City, pelo Real Madrid, pela Juventus, pelo Porto, sem ser um grande jogador. Então, assim, sem dúvida alguma, ele dá uma adição aí ao time do Flamengo, que já tem o Léo Ortiz, que é um grande zagueiro, e o Alexandro também. Apesar do Varela ter feito boas partidas como lateral esquerdo, o jogador de ofício é o Alexandre, é um bom jogador, é um excelente jogador também. É complicado, né? Os caras têm uma seleção de fato. A responsabilidade é toda do Felipe Luiz, toda do Flamengo, de conseguir passar para essa final, principalmente com o resultado conquistado no último sábado, mas também porque é o que eu sempre comento aqui. O Felipe Luiz, ele é competentíssimo, ele é muito estudioso, mas ele também deu a sorte de ter uma máquina na mão.
o Flamengo é uma máquina, gente. Então, assim, toda a responsabilidade que o Flamengo tem de jogar bem, com certeza ela é plausível de acordo com a qualidade desse elenco. Muito bem, falando em seleção, a seleção brasileira foi convocada com 5 jogadores do Flamengo e o retorno do Neymar. A Bruna Carvalho estava lá e são 4 jogadores. Já ia falar, não foram 4, gente? Wesley, Danilo, Gerson. Isso, são 4 e jogadores. Léo Ortiz. Quem que foi que mais? fez um negocinho antes de escrever o TT? Que foi... é carnaval, né? É carnaval. Tá, tudo bem. Tá tudo certo. Tá tudo bem. Entendeu? Deve ter um ex-Flamengo aí na lista também. O Vinícius Júnior. Tá explicado. Foi isso. Sabia, foi a prévia complicada. Entendeu? Né? Você tá me entendendo? E o Neymar também, gente. Olha, o homem tá voltando pra seleção. A Bruna Carvalho tava lá e conta. O técnico Dorival Júnior anunciou o nome dos 23 jogadores que vão defender o Brasil pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Vamos à lista. Foram chamados os goleiros Alisson, Bento e Ederson, os defensores Danilo, Gabriel Magalhães, Guilherme Arana, Léo Ortiz, Marquinhos, Murilo, Wanderson e Wesley. André, Bruno Guimarães, Gerson, Joelito, Matheus Cunha e Neymar Júnior no meio-campo. E Estevão, João Pedro, Rafinha, Rodrigo, Savinho e Vinícius Júnior pro ataque. A maior parte hoje atua em times da Europa. 7 jogam no futebol brasileiro. 4 deles, inclusive, no Flamengo. E o Wesley sendo convocado pela primeira vez. A seleção brasileira se apresenta agora no dia 17, em Brasília. O próximo jogo é no dia 20 de março, contra a Colômbia, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Depois, no dia 24, eles já viajam, fazem o último treino e tem o segundo jogo marcado para o dia 25, em Buenos Aires, contra a Argentina. Muito bem, ela comentou, a Bruninha, que em relação ao Wesley, né, a primeira convocação dele para a seleção principal, e aí a gente tem a reação do jogador quando ficou sabendo que foi convocado. Cadê? Pô, olha aí, ó. Do Mônaco e o Wesley. Eu fico feliz com isso, porque enquanto existir essa reação, a gente vê que a seleção brasileira vive, Lucas Pedrosa. É verdade. Porque a gente vê de uns 10 ou um pouco mais, você vai falar, entrevistar um jogador, a gente tem essa oportunidade, e o sonho deles é sempre jogar na Europa. Há um tempo atrás, o sonho do jogador era ser convocado para a seleção brasileira. Sim. Então, quando a gente vê uma reação assim tão positiva, que geralmente é assim, né? Os jogadores ficam sempre emocionados na primeira vez que são convocados, eu fico muito feliz. Todo mundo sabe como eu gosto da seleção. Agora, ô Pedrosa, tem algum nome que você achou que devia estar aí, não tá? Ou você concordou com tudo do Dorival? É sempre difícil concordar, né, gente? Porque... Eu não vou fazer aqui nenhum alarde, meu Deus, convocação horrorosa, nada disso, muito pelo contrário, eu acho que ele convocou dentro dos jogadores, não tem nenhum absurdo na lista, tá? Esse que é o mais importante, não tem nenhum absurdo. Agora, tem algumas pontuações que a gente pode fazer. Primeiramente, parabéns ao Wesley, que deu uma volta por cima maravilhosa na carreira dele, jogador que quase foi vendido, teve problemas extracampo e depois jogou bola demais e agora tá merecendo essa convocação. Pra mim, vai ser titular, inclusive, nessa posição. Agora, o Danilo em si, como eu falei aqui, pra mim, ele é um excelente jogador pro futebol brasileiro, mas o ciclo dele na seleção brasileira, na minha humilde visão, já acabou. Poderia ter convocado, por exemplo, ele deixou de convocar um lateral esquerdo. Só tem um lateral esquerdo na lista, que é o Arana. E que é um jogador que, inclusive, nem goza desse prestígio todo, nem tá jogando demais como em outros momentos o Arana já jogou. Eu acho que o Alex Telles poderia estar na lista. O Alex Telles é um jogador muito mais pronto nesse sentido e ele abriu mão de levar um lateral esquerdo, talvez para levar o Danilo. Porque na posição de zagueiro, Fernanda, para ser muito honesto, o Gabriel Magalhães, jogador do Arsenal de altíssimo nível, o Marquinhos também, chover molhado falar do Marquinhos, o Murilo tem jogado muito no Nottingham Forest e o Léo Ortiz estão na frente do Danilo. Já são 4. Já são 4, então eu não consegui entender ele levar o Danilo nesse momento, a não ser que seja realmente uma questão de liderança e tudo mais, porque o Danilo era capitão. Na posição de meio-campista, são ótimos jogadores, todos são ótimos jogadores, mas o Joelinton também, não vejo ele disputando a posição com o André, com o Bruno ou até mesmo com o Gerson. Acho que a seleção brasileira, por falta de projeto, deveria dar uma oportunidade a mais. Por exemplo, o Andrei Santos, que saiu aqui do Vasco, ele tá fazendo uma temporada espetacular no futebol francês. Em vez de levar o Joelinton, que é um jogador que já até foi testado, poderia ter levado o André, que também foi testado, mas em outro momento da carreira. Bom, o Flamengo também tem, claro, a semifinal do Campeonato Carioca neste final de semana, mas hoje tem treino aberto, tem também homenagem para o Arrascaeta.
é uma tarde recheada lá no Ninho do Urubu. É isso, Roberto? É isso, Bruno. Hoje tem treino aberto do Flamengo na parte da tarde. E antes da atividade, Arrascaeta será homenageado pelos 300 jogos que ele fez com a camisa rubro-negra, completou na partida contra o Vasco pelo Campeonato Carioca e hoje vai receber essa homenagem, um dos maiores campeões ali da história do Flamengo. São 14 títulos conquistados. Depois dessa homenagem para o camisa 10, o goleiro Rossi vai conceder entrevista coletiva. O Flamengo teve essa semana todinha aí sem compromissos e um tempo importante para recuperar jogadores para a partida de volta contra o Vasco no sábado, tentando ali essa vaga para a final. O Flamengo que inclusive pode perder por um gol de diferença para chegar à decisão. Então os jogadores que o Flamengo pode inclusive recuperar para esse jogo, a gente vai fazer então essa listinha. O Danilo, ele ficou fora da partida de ida contra o Vasco com um incômodo muscular. Alexandro e Juninho também desfalcaram a equipe, mas estão recuperados então das lesões e aí cabe a Felipe Luiz para decidir se esses atletas serão relacionados e, claro, observar mais como está o Danilo. A gente obviamente, hoje na parte da tarde também vai ficar de olho nisso. Já Michael e Cebolinha ainda estão naquele processo de recuperação e não retornam para esse jogo. Bruno, eu volto com você. Agora tem mais então do Flamengo, porque, Roberta, são vários jogadores do Flamengo convocados, em 4. Não é isso, Jailson? Fora das outras seleções. Isso, sem contar, eu tô contando só da lista do Dorival, não é, Roberta? É verdade, outros estrangeiros também serão convocados. Tudo bem, Bruno? Muito bom dia para você, todos os amigos do Sport Center, para todo mundo ligado também aqui com a gente. Hoje a gente vai, inclusive, falar sobre isso na parte da tarde lá no Ninho do Urubu, porque tem coletiva do goleiro Rossi. E antes dessa coletiva, terá uma homenagem para Arrascaeta, ele que completou 300 jogos com a camisa rubro-negra no jogo contra o Vasco, partida de ida do Campeonato Carioca, da semifinal. E aí o Arrascaeta, então, recebendo essa homenagem hoje no Ninho do Urubu. Ele que é um dos maiores campeões da história do Flamengo, com 14 títulos conquistados. Depois, então, coletiva do Rossi. E o Flamengo teve aí essa semana toda sem compromissos e tempo importante para recuperar os jogadores para essa partida de volta contra o Vasco no sábado pelo Campeonato Carioca. O Flamengo, inclusive, pode perder por um gol de diferença para chegar na final da competição. O Danilo, por exemplo, inclusive foi convocado, teve um incômodo muscular no jogo contra o Vasco, ficou fora, então é um atleta que a gente vai observar na parte da tarde, se ele está ali 100% para o Felipe Luiz chamá-lo, relacionar esse atleta para essa partida. Outros que a gente vai observar também, Alexandro e Juninho, ficaram fora também do clássico, mas estão recuperados de lesões. O De La Cruz, por exemplo, ficou no banco de reservas, está fazendo ali um controle de carga. E Michael e Cebolinha, esses ainda devem mesmo desfalcar o Flamengo para essa partida de volta. Então, nesse treino aberto para a imprensa, só os 15 minutinhos ali iniciais, a gente vai tentar observar como estão esses jogadores para esse clássico do final de semana. Bruno. Obrigado, viu, Roberto? Então, só confirmando os 4 convocados, Wesley, Gerson, Léo Ortiz e Danilo. Os 4 convocados do Flamengo para enfrentar, então, Colômbia e Argentina. A defesa aí chama atenção, né? Porque são 5 zagueiros e só um lateral esquerdo, que é o Arana. Mas aí ele cita a versatilidade do Danilo. Que pode jogar, né? Joga em todas. Danilo joga nas 4. Danilo joga lateral direita, lateral esquerda e nas 2 vagas. Né? 5 zagueiros. Deixa muito claro pra mim que em determinado momento, ou pelo menos o estilo de jogo do Dorival, vai ser preencher e liberar um pouco mais a ala esquerda, como ele fez até com o Martinelli. O Martinelli, às vezes, descendo para fazer essa ala esquerda, quando ele, às vezes, fechava com 3 defensores. Vamos ver como ele vai fazer essa convocação. Que pode ser uma seleção com 3 zagueiros? Não que possa ser, mas que ele está deixando uma opção ali em aberto para isso. Mas aí deve ser o Arana como titular, é isso, né? Sim, a princípio acho que sim. Na minha concepção, sim. Gosto de ver o Joelito de volta, é um jogador que tem um perfil bom para um meio campo de um pouco mais de pegada. Lembrando que ele já foi atacante. Físico, né? Mas é um jogador muito físico que encara a cara feia do adversário, sabe? E o Matheus Cunha vocês também gostam? Sim, tá jogando muita bola. Tá jogando demais. Muita bola. Como meia. E aí é bom a gente deixar isso bem claro.
e batendo bem de fora da área. Esses dias o Arne Slot deu uma entrevista logo depois do jogo do Liverpool e Wolverhampton, falando que ele é um jogador mundial, que o Matheus Cunha é um jogador mundial. Pessoal, após ter uma semana de descanso, o Flamengo, né, vai jogar no sábado, né, contra o seu rival, o Flamengo, que já venceu a primeira partida no Newton Santos por 1-0 e agora joga por um empate para ir para a final e enfrentar certamente o time do Fluminense nessa final. Mas o mais esperado aconteceu, a convocação de Wesley. E não só o Wesley, como também para a seleção brasileira, lógico, o Wesley e mais 3 jogadores foram convocados para a seleção brasileira, né? Assim, o Wesley já estava merecendo demais uma convocação para a seleção brasileira. O moleque está jogando muito, está jogando demais, né? O Léo Ortiz, sem condições ele não ir para a seleção brasileira. O cara tá mostrando que é um zagueiro que pode sim chegar na Copa do Mundo. Não vai apenas para passear, para fazer teste. Se tiver oportunidade, ele vai mostrar sim futebol, porque principalmente o Wesley, Léo Ortiz, os caras estão jogando demais. O Coringa nem se fala, já é carta repetida aí na seleção brasileira. Vai continuar nessa pegada, vai sim jogar a Copa do Mundo, mas esses 2 jogadores aí, eu acredito que se o Dorival der mais oportunidades ao Léo Ortiz e der a oportunidade ao Wesley, esses caras, se pegarem confiança, esses caras não vão sair mais da sua posição, não vão perder mais essa vaga, essas chances, né, na seleção brasileira. Na minha opinião, o Wesley, né, foi muito bem convocado, convocação assim que todos estavam esperando. Era aquela convocação que, vou falar para vocês, era flamenguista, os antes, os que odeiam o Flamengo, os que torcem só para a seleção brasileira, estavam pedindo. Era assim, uma convocação unânime, uma convocação que eu acredito que é algo assim que todo mundo gosta. É uma convocação que, principalmente a convocação do Wesley, né, é unânime. Não, incontestável a convocação do Wesley, né? O Léo Ortiz também, parabéns pro Dorival convocar. O cara tá jogando demais, se mostrando aí, né? Principalmente jogando no Flamengo, a pressão que é. Então, para jogar na seleção brasileira deve ser mais fácil ainda, né? Mas e aí, o que vocês acham? Deixa aqui também nos comentários o seu palpite e o seu placar para a partida de sábado contra o rival. Na minha opinião, 2-0 Flamengo no Maracanã, para fechar logo a festa aí e já ir para a final. E vocês, o que vocês acham? Comenta aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!